Shalom, que Deus possa estar presente neste lugar, neste meio de comunicação. Eu ia gravar um vídeo, mas eu resolvi fazer ao vivo. Eu ia fazer no canal do YouTube, mas eu sei que eles têm realmente paralisado os meus vídeos. Eles têm paralisado, eu não sei se são pessoas que estão fazendo algo para isso acontecer. Mas eu não dependo de YouTube, de rede social para estar fazendo o que agrada ao meu Senhor, levando o que Ele quer. E a última vez que eu estava aqui, eu achei que não tinha ninguém assistindo, que não tinha visualizações até o final, né? E assim que eu finalizei o vídeo, tinham 97 visualizações. É que antigamente no Face, todas as pessoas que entravam, eu sei que havia a opção de entrar sem aparecer, né? Eu acho que tinha. Então agora deve ser muito assim, né? Enfim. Mas esse vídeo vai ficar aqui. E essa live eu vou salvar pra pôr lá no canal. Hoje acho que já tinha mais de semanas que o Senhor tinha colocado no meu coração de estar indo num terminal de trólebus que tem aqui perto. Aqui tem bastante, né? Eu tô num lugar que tem o centro de Adema, tem o terminal de Piraporinha, que é quase divisa com São Bernardo. Por aqui tem muito meio de transporte, muitos. Eu coloquei o lenço assim porque fica mais rápido. Eu não me amarrei pra trás. Mas enfim. Sabe, irmãos, tudo Deus me direciona. É Ele que escolhe tudo que eu devo fazer, aonde eu devo estar, o que eu devo falar. É Ele. E hoje eu tinha que estar lá, porque eu passaria por este lugar. E tem coisas que não sou eu que escolho, são outras pessoas, e Deus usa de outras pessoas, outros meios, para que eu vá e faça o que tem que ser feito, e fale o que tem que ser falado. E eu fui até esse terminal, eu fui caminhando, pedindo para Deus, e louvando em espírito. Fui até onde tinha que ir, na volta passei. Quando foi chegando até o terminal, e ali com calma, e em espírito ali com Deus, me sentei num ponto de ônibus do lado de fora do terminal. Fiquei lá por alguns minutos e esperando para que chegasse o minuto certo para que eu levantasse e tirasse minha Bíblia da bolsa. E foi tremendo. Havia um rapaz lá chamado Gustavo. E esse rapaz, ele foi meu cooperador. Deus falou com ele a palavra quando Jesus estava no barco, quando Jesus estava andando sobre o mar, e os discípulos
vendo aquilo, se assustaram e ficaram, né, com medo. É um fantasma. E depois Pedro, né, ele foi chamado por Jesus para andar ali também sobre as águas, estar com ele. E de repente começou a afundar. E o Senhor Jesus falou: homens de pouca fé. E essa palavra eu creio que foi para ele também. Ele se aproximou de mim e ali ele já começou a louvar ao Senhor e glorificando e entregando a vida para Jesus, e falou o que ele passava, né, os problemas que ele tem ali, que o inimigo usa hoje em dia, né, de muitos e principalmente dos jovens, do vício, do cigarro, enfim. E esse rapaz, ele ficou o tempo todo, eu acho que eu fiquei mais ou menos durante 1 hora ali, e ele ficava do meu lado, e ele ficava glorificando o tempo inteiro, glorificando ao Senhor o tempo inteiro, levantando as mãos e falando e amando a Deus ali e orando, sabe? Que tinha momentos que eu tinha que pedir pra ele, porque ele também falava bem alto, e para que continuasse, porque quando Deus nos separa e nos prepara e nos disponibiliza para estarmos indo em um local específico, e ali ele usa da nossa boca, é como um disparo, sabe? Quando Deus ele nos usa, nós não podemos parar. Enquanto ele está usando, a gente não pode parar. E realmente é como se fosse uma metralhadora disparando, sabe, laser assim, sem parar. A gente não pode parar. O momento certo Deus vai mostrar, Deus vai fazer a gente sentir, Ele vai mostrar, o momento certo a gente vai parar, e se a gente passar um pouquinho do que tem que passar, ali Deus vai mostrar também, porque de uma forma ou de outra a gente vai ter que parar de falar, e a gente tem que se deixar de ser usado realmente, porque é bem aquilo que a nossa boca realmente se torna. O nosso raciocínio, Deus, ele realmente precisa desse momento só dele. E por amor a todos, ele dispara tantas e tantas flechas. Sim, ele dispara várias espadas, muitas das vezes. E a palavra do Senhor é realmente isso. É como uma espada de 2 gumes que ela penetra de uma forma tão grande, tão intensa, que é muito triste, sofrido, doloroso quando a palavra é lançada e as pessoas não reagem. E muitas pessoas não reagem, muitas pessoas agem como se estivesse ouvindo algo normal, como se estivesse ouvindo qualquer coisa. E a palavra de Deus é tão eficaz. A palavra de Deus, ela é tão desafiadora. Ela é tão poderosa. Ela restaura. Ela cura, ela transforma, ela enche, ela traz alegria pro coração, ela traz alegria pra alma. E infelizmente existem pessoas que têm os seus ouvidos como se estivessem com tampões. Eu não posso falar que são todas, mas muitas. Eu estava num lugar onde geralmente é assim. Quando eu saio para obedecer ao Senhor, para trabalhar para o Senhor, Ele me coloca em lugares onde tem muitas pessoas. E Ele me coloca em ponto estratégico. Ele me coloca
coloca num ponto estratégico onde a minha voz possa alcançar muitos ouvidos, sabe? É assim que ele faz, ele pensa em tudo. Ele pensa em cada detalhe. Porque o amor de Deus é tão imenso. O amor de Deus é tão grandioso, tão grande pela sua criação. Deus, ele nos ama tanto, mesmo a gente sendo tão falho, tão pecador. Ele tem um amor tão grande por nós. Ele disponibiliza, ele separa, ele prepara. Ele tira os seus de onde ele quiser tirar. E ele manda ir, ele envia, e ele usa, e ele cuida dos detalhes. Ele sabe exatamente a hora, o minuto, o segundo que cada pessoa estará lá. Ele sabe quais são as pessoas que precisam ouvir. Ele sabe aonde tem as ovelhas dele perdidas. Ele sabe aonde estão as ovelhinhas que precisam ser ouvidas. Ele prepara tudo. E ali eu fiquei. E o Senhor me colocou no ponto estratégico. E ali foi disparado. Eu não sei quantas pessoas aproximadamente. Não faço noção, não faço ideia. Um terminal. Geralmente quando eu vou nos trólebus também, geralmente é sempre o trólebus que é aquele duplo. Eu também não tenho, nunca parei pra contar quantas pessoas devem ter dentro. São muitas. 200, não sei. Eu sei que todas precisam ouvir. Eu não brinco com a palavra de Deus. Eu não brinco com as coisas do Senhor. E todas as pessoas prestam atenção no que Deus fala quando eu estou lá sendo usada por Ele. Algumas pessoas pegam o celular, eu percebo que tenta discretamente disfarçar e me filma. Eu não vou lá pra fazer vídeo, pra aparecer, não. A primeira vez eu filmei porque eu tava insegura, eu tava com medo. Eu pensei se de repente acontecer alguma coisa. Mas não, é uma coisa tão supérflua, sabe? Esse negócio de pegar celular e ficar gravando, sair na rua pra gravar. Mas é que Deus também tem o agir na vida de cada um, né? Pra mim é assim, comigo não rola esse negócio de eu pegar o celular e ficar filmando. Mas eu sei que com certeza Deus tem esse propósito para outras pessoas, que elas filmem quando elas saírem e postem mesmo, espalhem pela internet inteira. A palavra que Deus, desde quando Ele me mandou ir, desde quando Ele tocou antes da primeira vez, é a palavra de Apocalipse. Às vezes tem uma coisa ou outra, uma palavra ou outra ali junto, ou antes ou depois, mas é sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. É sobre a vinda do Senhor. É sobre o novo céus e a nova terra que João viu. É sobre a nova Jerusalém que João viu descer para cá. É sobre a vinda de Jesus buscar o seu povo. E é a palavra do arrependimento. É a palavra do santificar-se, da santificação. É a palavra. E antes de tudo isso começar, o Senhor já me mostrava, Ele falava, tenha pressa. O Senhor, Ele tinha pressa que eu saísse daquela situação que eu tava, que eu tinha caído por último. Porque Ele precisava me usar. Ele precisava que eu exercesse a função pela qual o Senhor me trouxe nessa terra. E Deus, Ele ama tanto a humanidade.
Ele permite que os seus passem por tantas e tantas lutas, tantas perseguições, tribulações, tantas afrontas, tantas calúnias, tantas e tantas coisas, para Ele usar os seus, dando prioridade para todos esses centenas ouvirem o que Ele tem a dizer neste momento. E hoje teve um momento que eu me entristeci, doeu no meu coração, porque foram muitas pessoas, que eram pessoas nas filas, num terminal de várias ruas dentro lá, 3 eu acho, tinha a parte de cima também, que é ônibus junto com trólebus. Muitas pessoas paravam ali, ficavam olhando e gravando, e enfim, ouvindo. E quando eu já estava quase finalizando o meu tempo lá, eu não, Deus, porque Ele finaliza, Ele na hora Ele mostra tudo. E eu vi que pessoas estavam petrificadas, sabe? Pessoas estavam com o coração duro, coração de pedra. E eu falando do Senhor Jesus, que morreu numa cruz e derramou sangue por eles. Jesus, Ele sofreu tanto. Jesus, quando veio aqui na terra, Ele foi caluniado, Ele foi perseguido, Ele foi julgado, Ele foi torturado, Ele cuspiram na cara, no rosto de Jesus, bateram no rosto. Meu Deus do céu. Jesus Cristo sofreu tanto. Ele sofreu tanto. Ele sofreu tanto, tanto, tanto por nós. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não precisava passar por nada disso. Ele não precisava passar por tanta coisa. É por isso que muitas das vezes, quando nós somos escolhidos pelo Senhor para alguma coisa, para honra e glória dele, Ele permite que nós tenhamos decepções com tantas coisas e pessoas, que nós venhamos a passar por tantas injustiças. E tudo isso que a gente passa aqui não chega nem aos pés do que o Senhor Jesus Cristo passou quando esteve aqui na terra, no corpo físico. E ali, por um momento, eu queria entrar, sabe? Se eu pudesse ter... Eu senti uma tristeza tão grande, tão grande. É como se alguém estivesse vendo você, de repente, você tá caindo, você tá caindo num abismo muito grande, você tá se afogando num rio, você não sabe nadar, o rio é muito fundo, você tá se afogando. Você tá entrando numa lareira, você tá entrando num fogo muito alto, muito forte. E de repente alguém vai lá pra te tirar, pra te socorrer. E você tá desesperado ali. Você tá perdido ali. E a pessoa, você tá clamando, você tá pedindo socorro. Mesmo de repente em silêncio, quieto, ou num lugar onde ninguém te viu. E alguém vai lá e te socorre, te tira da água, te salva do afogamento, entra no fogo e te tira daquele fogo ardente. E assim que você sai daquilo, você vira pra pessoa que fez, sabe, vira as costas. Eu senti exatamente isso. Eu senti mais ou menos isso. Eu dei esses exemplos para que você possa compreender um pouquinho do que eu senti, não de mim, do que eu fiz, que eu salvei, porque eu estava lá. Não.
mas pelo que o Senhor Jesus Cristo fez lá atrás por todos nós. O tanto de coisa que o Senhor Jesus enfrentou. Aí quando eu paro e eu olho para tudo que eu passei até os dias de hoje na minha vida, e principalmente nesses últimos anos, Deus tenha misericórdia de mim por ter muitas vezes murmurado, reclamado, que não foi nada. Quem sou eu para reclamar que eu passei por tantas injustiças, calúnias, falso testemunho, que eu passei por tantas oportunismo, mercenarismo, que eu passei por maldades, crueldades, que eu passei por perseguições e me deparei com pessoas me odiando e querendo me destruir, sabe? Quem sou eu para reclamar e achar ruim uma coisa dessa? Olha o que o Senhor Jesus passou. E a gente está vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui. As pessoas estão agindo como se elas fossem viver eternamente no corpo físico. Elas estão como zumbis. Muitas, eu não digo todas, mas muitas estão como zumbis. Elas estão realmente magoadas, revoltadas, muitos caçoavam de Jesus. Elas estão, algumas, poucas, que pelo menos hoje eu me deparei com isso, 2, 3, caçoavam enquanto Deus estava falando, porque eram muitas pessoas indo, entrando em ônibus, saindo na fila e ouvindo e parada, e um movimento ali todo. E haviam 2 pessoas, depois se uniram 3 pessoas, e eles ficavam olhando pro teto e caçoando, tipo, quem é que tá ouvindo? Tipo, quem tá falando? Mas eu senti que lá no meio, isso foi logo no início, logo depois eles ficaram quietos, ouvindo. Porque Deus, quando Ele nos ama, porque Deus quando ama, quando Deus quer resgatar, quando Deus quer salvar, Ele insiste, Ele persiste. E quando nós estamos ali, Deus, Ele não permite que nós saiamos de lá sem falar o que tem que ser dito quantas vezes necessárias, de formas diferentes, e enfim, a gente pode estar indo para um lado, porque são muitas pessoas, então são muitas coisas que precisam ser ditas. E eu senti isso, e de repente eu comecei a chorar, eu parei de falar um pouco. Falei chorando, parei um pouco, e ali me doeu, porque se eu fui e ainda estou sendo preparada por Deus para estar fazendo, cumprindo o propósito dele, trabalhando para ele, mesmo com pouca força muitas das vezes. E foi tão sofrido. Imagine, e eu sinto quando eu consigo sentir amor. Esses dias eu postei aqui, eu falei, eu não amo mais a minha família. Eu coloquei essas coisas aqui para deixar claro para os parentes que estão aqui. Eu não sou hipócrita. Eu não quero ser hipócrita hoje. Eu não quero ser mentirosa. Ontem também, e nem antes de ontem, eu fui. E nunca quis ser mentirosa, nunca quis ser hipócrita. Eu nunca falei pra alguém... Se hoje eu virar e falar, eu amo a minha família, eu amo meu pai, eu amo minhas irmãs, amo com todo o meu ser, eu amo com todo o meu coração.
muito, muito, eu estaria mentindo. Porque é impossível nós amarmos pessoas que não nos querem bem e fizeram muito. Mas eu me arrependi também, eu sei que também eu errei e falei muitas coisas. E eu tenho a nobreza do espírito, né? Eu não tô me engrandecendo, eu tô falando que eu consigo. Uma coisa que eu sempre consegui foi pedir perdão. E muitas vezes eu pedi perdão estando certa. Muitas vezes eu pedi perdão porque Deus se agrada disso. Que mesmo nós errados, pedindo perdão, Deus, Ele nos recebe porque Ele é maravilhoso. A palavra de Deus fala para nós amarmos os nossos inimigos, porque é muito fácil amar o nosso amigo. Mas foi o próprio Deus que me convenceu que existem sim aqueles que realmente eles só desejam a nossa morte. E destes nós precisamos orar por eles, entregar nas mãos do Senhor e não se doer mais, não ir mais atrás e entregar nas mãos do Senhor. Muitas das vezes Deus fala, não se aproxime mais. Por quê? Porque Deus sabe que nós estamos num processo de preparamento. Nós estamos num processo de preparação espiritual, aonde nada pode nos abalar. E Ele sabe que se nós estivermos próximos destas pessoas que nunca se arrependem, que nunca pedem perdão, que sempre tornam a fazer mais alguma coisa, ou tentar fazer mais uma coisa, mais alguma coisa. Ele sabe que o nosso coração não é igual ao coração dessas pessoas. Ele sabe que vai doer, que o nosso coração vai inflamar, que o nosso coração, ele vai pedir socorro, ele vai ser esmagado. E isso vai atrapalhar a nossa caminhada com Deus. E Deus, Ele precisa que nós estejamos fortes, de pé, eretos, fortes e corajosos. E às vezes, por mais que muitos não compreendam, mesmo sendo do mesmo sangue, da mesma carne, Deus já nos convenceu. E Deus pede para que nós vigiemos com essas pessoas. Então, se eu chegar aqui e falar eu amo, como eu amava antes, eu não amo mais. Eu amo muito, muito a alma deles. E eu desejo do fundo da minha alma e do meu coração que todos sejam salvos. Esse é o verdadeiro amor. Entende? O amor que salva. O amor que move a nossa fé, os nossos pedidos ao Senhor, as nossas orações, que mesmo com o coração esmagado, decepcionado, triste, magoado, destruído, por mais que já passamos pela raiva, pela revolta, já passamos por vários processos de sentimentos, mas a gente chegou ao sentimento de misericórdia. E todos esses que não acrescentam, aí eu parto para o geral. Todos aqueles, sejam colegas, sejam amigos, sejam colegas de trabalho, seja quem for, que não agregam na nossa salvação, que não acrescentam, nos escondendo a verdade, omitindo a verdade, inventando mentira, desviando o assunto, desviando o caminho, distorcendo a palavra, com interesses materiais, financeiros, amorosos, seja lá o que for. Todas essas pessoas que nos rodeiam, que muitas das vezes nós mesmos
colocamos elas em nossas vidas. Nós precisamos orar muito por elas, entregar nas mãos do Senhor. Quando a gente vê que não tem solução por mãos de homens, que a gente não vai conseguir fazer com que essas pessoas mudem como a nossa boca. Tem que ser uma boca usada, tem que ser a nossa boca, mas usada pelo Deus Todo-Poderoso. Nós, humanamente falando, somos incapazes de mudar essas pessoas. Essas pessoas que eu falo incluem pastores, membros de igrejas, líderes religiosos, seja lá o que for o cargo que tiver, inclui a igreja inteira. Existem muitas pessoas hoje que estão afastadas do caminho do Senhor. Elas estão afastadas dos mandamentos do Senhor, das ordenanças do Senhor, das leis do Senhor. Não porque de repente elas tenham desejado, elas tenham sonhado em parar de congregar, elas tenham enchido o coração delas de coisas mundanas, elas tenham enchido para sair da igreja e viver uma vida de pecado, viver uma vida distante de Deus. Não. Muitas dessas pessoas, dessas almas, elas estão machucadas. Elas foram enganadas a respeito de Deus. Elas foram enganadas a respeito do Senhor Jesus, da vida eterna, da salvação, da palavra de Deus. Elas foram enganadas. Foi roubado delas o direito, dentro das igrejas em que frequentavam, o direito de conhecer a verdade. A obra do Senhor, ela é feita por amor. A obra do Senhor não é feita para encher igrejas. A obra do Senhor não é feita para ter salário, fazer do pastoral profissão. A obra do Senhor não é para pessoas gananciosas que não conseguem vencer o amor ao dinheiro. Porque aonde existe o verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor de Cristo, não existe essas coisas. E muitas portas estão sendo abertas. Muitas pessoas estão se autopromovendo, autotitulando, estão abrindo ministérios, sendo que elas não carregam esse amor. Infelizmente, muitas dessas pessoas que hoje estão desviadas, essas pessoas que estão afastadas, porque elas foram ensinadas que quando elas só podem ser salvas se elas frequentarem uma igreja, se elas obedecerem um pastor. Elas foram ensinadas que a igreja de pedra, a casa de oração, é o que salva. E o que salva verdadeiramente é Deus, é Jesus Cristo. É a nossa entrega ao Senhor. É a entrega do nosso coração, da nossa alma, dos nossos pensamentos. É abrir mão de nós todos os dias. É dizer não para o dinheiro muitas vezes. É deixar, muitas das vezes, o comodismo, o conforto, as coisas melhores deste mundo. É deixar tudo isso e se entregar ao simples, se entregar ao pouco. É confiar 100% no Senhor, que Ele cuida da porção de cada dia. Basta cada dia o seu próprio mal. É Deus que cuida. Isso não foi ensinado durante décadas. Não está sendo ensinado hoje. Muitas igrejas estão abrindo portas, não são igrejas direcionadas por Deus. Estão abrindo mais igrejas, estão levando almas, estão levando vidas, estão levando as ovelhinhas para o abismo.
Essas pessoas que hoje eu cheguei a sentir de verdade, sabe, na pele. Eu não consegui, não foi automático, não teve como não chorar. Essas pessoas não são culpadas por estarem com seus corações petrificados. Elas não são culpadas de ficarem caçoando quando alguém levanta a voz para falar do Senhor Jesus, quando levanta a voz para falar sobre céu e inferno. Elas não têm culpa. Essas pessoas que viram as costas quando nós falamos de Jesus, quando nós alertamos do pecado, elas não têm culpa. Muitas delas foram enganadas. Foi escondida a verdade. É como você estar vivendo em países onde falar a verdade, o testemunho de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é proibido. Essas pessoas são inocentes. Essas pessoas não podem buscar servir ao Senhor Jesus. Elas não podem falar do nome do Senhor Jesus. Elas não podem conhecer mais do amor dele. Elas são inocentes. E quantas almas e quantas pessoas estão perdendo as suas vidas aqui na Terra, o seu corpo físico, sem conhecer a verdade. Existem os países onde o Deus dele é o mesmo que o nosso, mas eles não acreditam que Jesus Cristo realmente é o Messias. Eles acreditam que Jesus é apenas mais um profeta, que ele é o profeta curandeiro. E hoje, eu posso agora, neste momento, comparar estas pessoas a estas outras pessoas que vivem muito longe de nós, em outros países, pelo mundo inteiro, aonde lhe é tirado o direito de conhecer a verdade. E às vezes a própria Bíblia deles tem a verdade lá, mas aqueles que pregam, eles ensinam errado, eles distorcem. E isso não é diferente aqui no Brasil, não é diferente aqui no nosso país. Existem muitas ovelhinhas machucadas por aí. Existem muitas ovelhas revoltadas. Existem muitas pessoas que acabam perdendo as suas vidas e elas não chegaram na fase de reconhecer que foram enganadas. Não. Muitas acabam partindo sem a salvação. De que vale o mundo inteiro? De que vale pastor, pastora, líderes? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma e levar tantas almas junto contigo? A tua consciência, como fica? O teu coração de estar enganando tantas vidas? Você sabe da verdade. Muitos sabem. Eu posso dizer que muitos não sabem. Muitos são ignorantes, muitos não têm. Eles vão e abrem com ingenuidade, humildade, amor a Deus, acabam abrindo igrejas e acabam não se aprofundando mais no conhecimento. Muitas das vezes Deus discerne, Deus mostra. Mesmo a pessoa não lendo, não tendo ali na sua frente a palavra verdadeira, Deus mostra.
Mas muitos de nós não temos interesse em ler mais a palavra, em conhecer mais. E acaba entrando na onda daqueles outros que vocês acham que eles estão prosperando, que Deus está abençoando. A igreja deles está crescendo, é cheio de membros, eles têm prosperado, enriquecido, é porque Deus está abençoando. É Deus que está prosperando, quando na verdade não é Deus. Não é. Não é Deus. Deus não compactua com essas coisas. Não é Deus. Se não é Deus, é quem? Será que você tem discernido a voz que você tem ouvido? Você tem discernido se essa voz é realmente de Deus ou se é do enganador? Você acha que esses que enriqueceram financeiramente, materialmente, continuam ali? Continuam atraindo as ovelhinhas? Continuam atraindo ovelhas que agora conhecerão ao Senhor Jesus? Agora, eu tive uma experiência hoje também. Hoje foi. Eu emprestei uns livros da Missão Portas Abertas para uma vizinha minha. Emprestei um outro livro que conta um livro mais completo, o primeiro livro do irmão André, que o Senhor o direcionou também, colocou ele na missão que ele deveria fazer aqui na terra. E ele escreveu um livro. É tremendo o testemunho do irmão André. É tremendo o que ele fez. É tremendo o chamado que Deus preparou para ele. É amor puro. O amor lança fora o medo. O amor lança fora tantos outros sentimentos que tentam impedir. Quando nós carregamos o verdadeiro amor de Cristo, o amor de Deus, não existe nada e ninguém que possa impedir o exercer de Deus aqui na terra. E a missão Portas Abertas é uma bênção. E ele socorre cristãos novos convertidos e de países, enfim. Eles são uma bênção. E eu emprestei o livro e umas revistas, tinha bastante revista toda, eles sempre estão enviando para nós. Eu tô agora mesmo com papel aqui. Uma revista que chegou hoje. Revistinha que chegou hoje. E eu emprestei há uns dias atrás, eu não sei, semanas. Eu não sou muito boa para gravar data, para gravar tempo assim. E quando eu deixei o livro na mão dele, eu vi que ele tinha ficado feliz. Eu falei, olha, é uma bênção, contência do irmão André, a missão, não sei o quê. O livro é muito, né, é uma bênção de Deus mesmo. Você começa, é maravilhoso. E ele é novo convertido. E é tão lindo a gente ver a pessoa quando tá vivendo o primeiro amor, sabe? É tão lindo a pessoa que conseguiu vencer tantas coisas. Porque a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, que ele tá vivendo o primeiro amor, é porque muitas estratégias malignas, muitas coisas foram destruídas, muitas correntes arrebentadas. O inimigo foi derrotado a partir do momento que uma pessoa aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. E porque a partir daquele momento ele quer uma vida nova, ele quer viver uma vida nova, ele quer um caminho, ele quer seguir com Jesus, ele quer seguir o caminho do nosso Pai Todo-Poderoso. Então, a partir deste momento, o inferno
O inferno deve gritar, espernear, porque é uma vitória muito grande. São guerras vencidas, sabe? E eu vejo assim, e o amor, o primeiro amor que eles estão vivendo, e a gente, eles são de uma denominação, se converteram lá, que eu também já passei por lá, e eu também já recebi muitos livramentos, né? Porque existem vários ministérios, existem muitas igrejas aonde de repente eles começaram com um propósito, mas Deus ele escancarou as portas. E um pouco depois as pessoas elas acabaram se entregando ao poder, porque elas veem a rapidez que muitas das fica, e elas passam a focar mais nas coisas desta terra, nas conquistas desta terra. Elas tentam focar mais nas coisas materiais. Mas existem pessoas realmente de Deus lá dentro. Existem pessoas, homens e mulheres, servos verdadeiros de Deus, que compram verdadeiramente a briga dos fiéis. E eles clamam sim pela cura, pela libertação, pela salvação. Não necessariamente, de repente, aquele que fundou aquele ministério. De repente, estes outros, eles não saíram do propósito, tanto quanto ou não saíram do que aquele que fundou. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque eu lembro de uma época que eu estava muito revoltada, eu estava enxergando muito. Deus, ele nos faz enxergar. Vai passando um tempo, Deus ele vai mostrando aqui, mostrando ali, abrindo os olhos aqui, abrindo ali, abrindo discernimento, revelando. E eu estava revoltada. Deus ele é tão poderoso, ele é tão grandioso, Deus é tão sábio, o amor de Jesus Cristo, é tudo tão, as coisas de Deus são tudo tão perfeitas, desde o seu início até o fim. E que Jesus falou comigo, ele falou: Rosenilda, o joio tem que estar no meio do trigo. O joio mantém o trigo de pé. Deixe, mas no momento certo, o joio será arrancado e queimado, o trigo aproveitado. Não pode ser arrancado tudo de uma vez, o joio junto com o trigo, porque senão se perde o trigo. Deixe que façam. Deixe que façam. Que era para eu não ficar revoltada. Não era para eu ficar falando contra. Porque lá dentro existem verdadeiramente adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Existem verdadeiramente servos do Senhor, resgatando almas e vidas lá dentro. Deixe que façam o que é errado. Pelo menos estão pregando a minha palavra. Mas no momento certo, ele será arrancado e queimado. Aí quando a gente vê pessoas que tá vivendo o primeiro amor, é tão lindo, gente. É tão lindo. Eu já vivi isso também com meus 22 anos, 21 anos. Eu cresci na igreja, mas eu fui sentir realmente mesmo, de verdade, isso nos 21 mais ou menos. Foram muitas idas e vindas. Eu também passei por muitas coisas. Eu também tive o coração quase petrificado.
Eu também já precisei ter o meu coração amolecido muitas vezes. Eu também precisei ouvir muitas repreensões, muitas exortações. Eu precisei ouvir muita verdade. E é tão lindo. Aí eu emprestei o livro, eu achei que ele já tivesse até lido, que eles já tivessem lido, estivessem lendo. E quando foi hoje, ele falou, eu vou te falar, eu não li não, sabe? Porque a obra que eu tô é tão... Eu não quero que me atrapalhe na obra que eu tô. E ele quis ali explicar, né, para não me magoar, né, porque ele não iria ler o livro da Missão Portas Abertas, do irmão André, porque ele está fazendo uma obra lá na igreja. Ele é novo convertido, ele está vivendo o primeiro amor, e ele já se entregou a estar fazendo a obra do Senhor na igreja. Ele é uma bênção, né, gente? E como eu vou abrir a minha boca, como abrirei a minha boca para atrapalhar, para tirar essa tamanha alegria, com grande amor que existe dentro dele, a obra que ele se propôs já a fazer, servir ao Senhor. E eu falei, mas não vai te atrapalhar na obra. Aqui é um livro que conta o testemunho, conta tudo, a missão. É missão mesmo, eu falei, é missão de missionários estar indo mesmo em outros países, arriscando as suas próprias vidas, socorrendo e tal. Ele mas aqui também o que eu faço é missão também. E é verdade. É uma missão. E por que Jesus Cristo falou para mim? Para eu não ficar citando nomes, né? Falando coisa aí. Eu tava. Não era nem de estar tanto citando nomes, mas eu não estava citando tanto na época, mas eu estava muito revoltada. Eu falava com revolta. E aquilo tava me enchendo de ódio. Ódio não, porque eu acho que eu nunca senti ódio de verdade. Eu acho que eu nunca senti. De verdade não. Eu posso ter tido alguns segundos, alguns flashes assim. Mas eu tava endurecendo o meu coração. E essas pessoas de hoje, muitas dessas pessoas, elas estão com o coração assim. E muitas dessas pessoas não são culpadas por isso. Mas que agora, que elas já não estão mais na presença de Deus, ou que de repente elas estejam enganadas, achando... Porque quando uma pessoa tem decepções, passa por coisas surgindo de líderes, de coisas assim, coisas que elas abriram os olhos, que presenciaram, ouviram e tal... Elas acham que todos são iguais. Elas acham que todos os pastores, todos os anciãos, todos os rabinos, todos são iguais. Que nenhum presta. Que todos os crentes são mentirosos. Todos os crentes são oportunistas, mercenários. Todos os crentes são falsos. Todos os crentes são invejosos, mentirosos, egoístas, gananciosos. E eles têm repúdio, sabe? Eles têm repúdio de ouvir sobre Bíblia, sobre Jesus. Porque a decepção foi tão grande ou muitas das vezes podem ter sido prejudicados. Por quê? Porque não foi ensinado verdadeiramente quem é Deus. Não foi ensinado verdadeiramente a Bíblia no mais original. Não foi ensinada a verdade, foi omitido muitas coisas, foi distorcido. Foi mudada a Bíblia a benefício dessas pessoas que lideravam, que lideram.
É por isso que Deus está me deslocando, é por isso que Deus me preparou e continua me preparando para estar indo até essas pessoas que com certeza jamais elas pegariam um celular e entraria procurando um canal que falasse de Jesus, que falasse de Bíblia, que falasse de vida eterna, que falasse de salvação, que falasse de inferno, de céu. Ela não faria isso. Mas ela tá ali na rua, no dia a dia, ela tá ali na correria, ela tá... E de repente surge uma voz, mesmo sem ela querer. Ela está em locais onde ela não consegue sair correndo, mas os ouvidos delas ouvem. E ali a chance de limpar, de amolecer esse coraçãozinho é muito grande. Mesmo que de repente muitos olharam, prestaram atenção, eu vi glorificar, enfim, poucos glorificar, né? Teve uma moça que veio e me pediu o WhatsApp e glorificou também em voz alta ao Senhor. Esse outro rapaz que não saiu do meu lado, ele ficava, parecia que eu tinha combinado com ele, Deus preparou até uma ajudante. Ele recebeu a palavra e ficou ali me ajudando e dando cobertura. Mesmo de repente, se ele estivesse sobre o efeito de droga, seja lá o que for, tava tudo limpinho, tudo... Deus ele prepara tudo no local certo, na hora certa, com as pessoas certas, como hora, dia, marcado, segundos. E ali, aquelas pessoas que ficaram fazendo pouco caso, que viraram as costas dela não tinham olhos, mas os ouvidos delas estavam ouvindo. Sim. Eu não posso dizer que eu senti isso da maioria. Não foi a maioria. Foi a minoria que eu senti nesse estado. Mas elas estavam ouvindo. A verdade tem que ser levada. Esse negócio de ficar só confiando e acreditando somente no seu pastor. De repente você está vendo tantas coisas que não condizem com a verdade. Deus ele está te mostrando na palavra que tem alguma coisa errada. Eu quando comecei a perceber muitas coisas na Bíblia, que aí eu comecei a ver, estranho, tipo... O significado, tipo, a forma que estava sendo usada as palavras, o sentido. E aí eu comecei a ficar... Deus ele começou a me mostrar na Bíblia. E eu ficava nesse negócio de Bíblia moderna, Bíblia da mulher, Bíblia de não sei quem, Bíblia de não sei quem lá. Isso aí não... Tem alguma coisa errada. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será. Não. Nada será mudado. E na palavra diz: ai daquele que muda uma letrinha, um sinal da Bíblia, da palavra do Senhor. E eu lembro quando isso começou a me incomodar. Isso não é de hoje, não. Isso já tem anos. E eu fui tentando me aproximar mais e mais daquilo que era tradicional. Eu queria estar mais próxima do que era original. Eu tive o meu tempo certo de estar dentro de uma igreja, aonde ali eu precisava eu precisava passar por um processo ali de cura, curar, como diz, de libertação mesmo. Eu precisava passar por aquele momento, eu tinha coisas que eu tinha que aprender ali dentro, mas aquele ciclo foi fechado, chegou o momento de entrar em outra igreja, e eu estava sempre buscando o mais tradicional possível, a Bíblia o mais tradicional possível, e a Bíblia mais próximo do original.
E a última igreja cristã foi a congregação cristã, onde eu senti um desejo muito grande de me batizar lá. Lá eu encontrei realmente paz, sabe? Eu encontrei, meu Deus, é tão gostoso. E uma vez eu estava no quarteirão da saúde, aqui em Diadema. Eu estava lá nos bancos de trás e entrou uma irmã, trajada segundo a vontade do Senhor. E ela começou a falar com um, falar com outro. E Deus usando ela para falar com cada um daqueles a quem ela ia em particular. E de repente essa irmã, ela foi passando entre os bancos indo para trás. Eu estava na fileira a última fileira. E ela sentou do meu lado. Pensa num amor tão grande que eu tinha pela congregação. Tenho ainda. O amor por tudo lá de dentro. O amor por entrar, passar pela porta, cumprimentar com a paz de Deus. Eu sentia muita felicidade quando eu saudava. E quando os irmãos me saudavam, as irmãs me saudavam com a paz de Deus. Eu me sentia amada, sabe? É que eu morei nos prédios. Deus, ele me colocou numa rua onde tinha essas duas igrejas. Uma onde o ciclo estava se esgotando e a outra onde começaria. Eu morava bem do lado dessa igreja da congregação. E quando me sentava nos bancos e abria o inário, Deus já começava a falar e me encher do Espírito Santo a partir dos hinos. E na palavra. E tudo. Eu passei muitas vezes infelizmente, de entrar ruim em alguma igreja e sair pior. Entrar precisando de uma libertação e sair mais carregada. Mas eu também tive igrejas onde eu saí leve, eu saí em paz. A congregação eu saía sempre flutuando. Eu saía nos cultos da congregação cristã no Brasil, leve, amada, saciada, alimentada, sabe? Alegre, feliz. E essa irmã virou e falou pra mim, ela perguntou, irmã, eu tava aqui do lado direito, né, do meu lado esquerdo. Aí ela falou, irmã, bem assim, irmã, qual igreja a irmã congrega? E nesse dia eu tava de calça, eu não tava de saia. Ela falou, qual igreja a irmã congrega? Eu falei, na congregação cristã. Ela falou, mas você sabe que lá não é o seu lugar. Não é lá que Deus tem pra você. Deus, ele tem pra você missão. Deus, ele... Porque na congregação mulher não pode pregar como eu faço agora, como eu obedeço, que foi o Senhor que mandou fazer isso em público, no meio da rua, enfim. Eu já fazia as lives pelo Face, quando eu estava na congregação, já tinha comentado com os irmãos, não estavam atrapalhando, não tinha problema, assim. Eu tinha uma vontade muito grande de fazer missão mesmo, de ir para fora do país, e eles também fazem missão fora. E eu lembro que eu cheguei no ancião, no diácono, e falei que eu tinha esse desejo de fazer a missão na África, que eu já sabia como eram as coisas lá. Ele me contou, ele já tinha ido também fazer missão lá, e ele me contou alguma coisa ou outra. Aí encheu mais ainda o meu coração, e foi rápido, um pouquinho, uma coisinha. E ele falou, vai... Tipo, pra eu ir me envolvendo mais com as irmãs da piedade, as irmãs da igreja. Vai com as irmãs fazer visita nos hospitais, fazer oração. Se eu não me engano, eu já tinha... Eu tava passando, eu acho, a minha mãe ainda estava viva. E eu passei por isso, de orar. Eu orava muito, toda vez que minha mãe me via, ela pedia oração. Incrível, porque desde criança minha mãe, às vezes ela ficava com dor de cabeça, alguma coisa, ela me chamava e falava, Roselinda, vem orar por mim. Aí ela falava pro meu pai, Roselinda, quando ora por mim, passa dor. E quando ela ficou doente, toda vez que ela me via, ela já pedia pra orar.
E eu lembro de ir no hospital e orar no hospital, orar do lado, colocar o véu ali do lado, ficar de joelho, orar. Eu lembro de um hospital que ela ficou que eu fui às escondidas. Depois que eu saí do trabalho, eu tava trabalhando. Eu saí e fui direto pro hospital. E chegou lá e tinha uma senhora do lado da minha mãe, no leito do lado dela, com a filha. E ela não tava tão em paz assim, né? Ela tá aflita, né? E era uma ala com muitos doentes nos leitos. E eu acho que ali, todos aqueles que estavam ali, eu acho que eram pessoas que estavam com o mesmo problema da minha mãe. Estavam desenganados. Eram pessoas, vidas, que já tinham o seu tempo determinado aqui na Terra, tratados pelos médicos. E eu passei pelo corredor em espírito orando. Eu passei pelo corredor orando por todos ali. Eu olhava ali, orava em espírito. Eu não lembro, acho que eu também estendi a mão. E essa senhora estava do lado da minha mãe, a filha dela me viu orando para minha mãe, ela quis oração também pela mãe dela. E ali o Senhor me usou para orar. E ela se derramou ali, a filha. Aí quando o irmão falou isso, foi uma alegria no meu coração. Mas tem coisas que Deus escolhe para nós que a gente não pode fugir. A gente tem que obedecer. O Senhor, quando eu tinha 5 anos, usou de uma profetisa, uma senhorinha abençoada, com certeza ela não é mais viva. Era do círculo de oração, o Senhor usou dela para falar e mostrar para ela algo. Minha mãe ainda perguntou: o que, irmão? O que Deus tem dons para ela? Mas ela não pôde mostrar qual. E quando Jesus Cristo falou comigo aos meus 12 anos no banheiro do mercado da minha família, dos meus pais, onde eu trabalhava com meu pai, quando Jesus falou comigo, ele também falou. E ele falou que eu queria muito, eu pedi para o Senhor me mostrar quais eram os dons que aquela irmã tinha dito que eu teria. Sei lá o que, eu pedi para ele me mostrar os dons, quais eram os dons que ele tinha para mim. E ele falou que só quando eu estivesse, ele falou que eu passaria por obstáculos, muros, muralhas, montes, e no decorrer de tudo isso, depois de tudo isso, no decorrer e depois, que eu saberia. E a minha vitória. E tudo já estava determinado. Tudo já estava predestinado para mim, tudo já estava para você. Já estava. Porque Deus, quando escolhe alguém para colocar no ventre de uma mulher, o dia, o mês, hora, tudo, já está tudo certinho, tudo escrito por Deus, tudo determinado por Deus. O que essa criança vai sentir, como ela vai crescer, qual a função ela terá, o que ela vai fazer para o reino de Deus, o que ela vai fazer para Deus, qual o propósito dela na terra. Já está tudo escrito, está tudo predestinado, está tudo certo. E tem coisas que não tem como fugir. Muitas das vezes a família não consegue compreender isso. Muitas das vezes a família não vai compreender que tem um profeta dentro de casa. Não vai compreender que tem um pregador, que tem um evangelista, que tem um... Não. Que tem que obedecer a palavra do Senhor, que tem que obedecer o que Deus manda. Que tem que estar preparado ali, dizendo ao Senhor: fala, Senhor, que o teu servo ouve, porque o próprio Deus fala para nós falarmos isso para Ele. E quando nós falamos, fala que teu servo ouve,
Envia-me a mim, eis-me aqui. Seja lá o que for que Deus nos mande fazer, a gente tem que fazer. Se Deus mandar a gente, se Deus me mandar agora, sai daí dessa casa que você tá, se livra de todos esses móveis que estão aí e você vai ser sustentada por mim e você não terá casa. Você vai viver andando, viajando por aí a pé. Separa a tua túnica. Deus, ele manda até na nossa roupa. Ele escolhe o que a gente tem que vestir. Coloca tua túnica, teu lenço, tua botinha, teu sapatinho, teu chinelinho e começa a caminhar. Porque eu vou te direcionar aonde você deverá ir e aonde você deverá parar. O que você deverá falar. A tua vida não te pertence, pertence a mim. Existem chamados aonde muitas das vezes a família não compreende. Às vezes a pessoa desde criança ela mostra já. É difícil esconder os dons que Deus tem. Se são dons que a gente já nasceu com eles, existem outros dons que são adquiridos conforme o tempo, mas já escolhido por Deus. Esses dons já foram escolhidos por Deus que a gente vai adquirir, aperfeiçoar com o tempo. No caso, lutas, ou enfim, tantas outras coisas. E ele será exercido e revelado à família, aos próximos, aos seres humanos depois. Existem crianças que de repente têm o dom de revelação. E às vezes ela fala coisas que a família fica com raiva. Que vai acontecer. Fica com raiva, porque de repente não é muito bom. Mas quando Deus usa os seus profetas para falar o que vai acontecer, que de repente não te agrade muito, não é o que você estava esperando, é para que você venha se consertar. Não é você se preparar para o pior, é você se autoanalisar aonde estou errando, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso mudar. Senhor, o que eu preciso fazer para estar segundo a tua vontade para que isso não aconteça. Deus, ele se agrada disso. Deus, ele quer isso. Tá entendendo? Quando é para aqueles que são chamados pelo Senhor, são escolhidos pelo Senhor. Aqueles que sentem raiva, muita raiva de revelação, palavras que vêm assim, quando Deus manda, ou através de sonho, ou visão, Deus fala mesmo, fala, vai lá e fala que vai acontecer, e isso vai morrer, se não fizer, se não entregar, se não parar, se não bloquear, se não cortar, vai morrer, vou ceifar, vou tirar aqui da terra, vou tirar a vida, vou tirar. Quando Deus manda falar essas coisas, quando a pessoa está em pecado, quando a pessoa está errada e já consumida e corrompida, ela sente ódio, sente raiva. Porque ela sabe que ela está errada. E a própria palavra fala a respeito disso. Mas aqueles que recebem com amor e compreendem que aquilo pode não acontecer se ela se arrepender, confessar ao Senhor, pedir perdão e não cometer de novo, ela poderá ter uma nova chance. Assim como Deus ele prolongou a vida do rei Ezequias, Deus ele faz isso também com todos nós. Que verdadeiramente recebemos o amor de Cristo, a palavra do Senhor, a exortação, uma repreensão, a profecia. Recebemos com amor e nos consertamos e buscamos estar dentro da vontade dele. Muitas vezes acontece ele mandar avisar, porque ele quer realmente resgatar aquela alma. Ele quer salvar aquela alma. Ele quer salvar, não quer que se perca. Deus ele não tem alegria em nenhuma alma que se perde. Assim como aconteceu na vida da minha mãe.
A minha mãe foi diaconisa. Quando eu era criança, ela era diaconisa. Minha mãe me deu ótimos exemplos de serva de Deus. Minha mãe era escolhida do Senhor. Minha mãe tinha o chamado dela. Ela também deixou o coração petrificar. Ela também endureceu. Quando ela parou o chamado dela, muitas coisas aconteceram durante a vida inteira. Mas aqueles que são escolhidos do Senhor, eles são escolhidos e eles são resgatados pelo Senhor. Aqueles que não são somente chamados, mas que de repente eles façam coisas, Deus salva, Deus prepara. Deus, ele tira aqui da terra para a pessoa não pecar novamente, para ela não se perder, para que ela não venha perder a salvação. A minha mãe, Deus preparou ela, Deus limpou ela. Preparou durante 5 meses e resgatou. Depois eu fiquei sabendo que a minha mãe não estava frequentando a igreja, ela estava procurando voltar para a igreja, querendo se consertar com Jesus. Eu não sei o que eles estavam fazendo, eu não sei, mas ela já estava buscando o conserto. Deus já estava falando com ela. Deus já estava preparando. Por quê? Porque ela deu lugar, ela deu coração, ela recebeu com amor. Ela pode ter errado, ela feito tudo que ela fez comigo, mas nos últimos anos ela realmente estava tentando se aproximar mais, ela estava realmente sendo já tratada pelo Senhor. Às vezes você está aborrecido, está entristecido, revoltado com... Por que Deus levou a minha esposa? Por que Deus levou meu esposo? Por que Deus levou minha mãe? Por que Deus levou meu pai? Eles eram servos do Senhor. Eles amavam a Deus, amavam a Jesus, porque a nossa vida é eterna. Porque o nosso corpo não tem... Não é que o nosso corpo tem uma alma. O mais importante aqui é a alma. É uma alma que tem um corpo. O cristão não vive em prol das coisas deste mundo. O cristão vive em prol da vida eterna com Cristo na glória. A nossa alma não morre. A nossa alma não morre. Só existem 2 caminhos, o céu e o inferno. Quando o nosso corpo físico é morto, quando o nosso corpo físico morre, a nossa alma não morre junto. Aí a nossa alma tem 2 lugares para ir. Nesses 2 lugares ela não vai morrer. Da mesma forma que a gente sente dor no corpo físico, a gente também vai sentir na alma. A gente sente. Às vezes a gente fica magoado, entristecido e ouve alguma coisa e a gente vai falar, ai, doeu na alma. Massacrou a alma, né? Tipo, doeu na alma, foi. Então, o tormento, para aqueles que não forem salvos e não compreenderem a verdade e não entregarem suas vidas, suas almas no controle, nas mãos do Senhor Jesus Cristo, o controle de suas almas e suas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo, não quiserem saber de santificar-se, purificar-se, fazer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor, continuar no erro, continuar na mentira, no pecado, na falsidade, no oportunismo, mercenarismo, enfim, no engano, infelizmente, vai ser tormento eterno. Acho que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Acho que vale você colocar o teu coração nas coisas deste mundo e deixar Jesus Cristo por último, deixar Jesus Cristo pro lado, virar as costas para Ele. Jesus Cristo, Ele não precisava disso. Ele não precisava morrer pelos nossos pecados, mas por amor, verdadeiro amor, o amor de Deus, Ele fez isso por nós. E Ele é o único intercessor, não existe outro. É o único. É o único. Não existe absolutamente nada e ninguém que seja o canal
entre nós e Deus. Por que nós oramos e sempre falamos em nome do Senhor Jesus no final? Porque Ele é o único meio de nos comunicarmos com Deus. Deus, Ele fala conosco também diretamente. Mas eu creio que Jesus Cristo, quando Deus Ele fala, Jesus Cristo Ele está ao nosso redor. Eu acho que quando Deus fala diretamente conosco, Jesus Cristo Ele está presenciando do lado. Deus Ele está no trono. Grandioso, poderoso, tremendo Deus, soberano. E o seu Filho no outro do lado. Quando nós entregamos as nossas vidas, nossas almas para Jesus, começando uma nova história, uma nova vida, uma vida com Deus, abrindo mão de tudo e todos, obedecendo aos mandamentos do Senhor, conhecendo a palavra, se alimentando da palavra, nós passamos sim a ter contato com Deus. Assim. Assim como nós passamos. E eu vou ler o capítulo 23 de Lucas, que diz: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes: e a multidão, e para a multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estavam em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remete, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei,
e era-lhe necessário soltar-lhes uma pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Todas as vezes que você nega o Senhor Jesus, todas as vezes que você fecha os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, que você tapa os olhos para não ler a palavra de Deus, que você permanece no erro, permanece no pecado, sabendo que é errado, todas as vezes que você caçoa da palavra de Deus, que você caçoa de Jesus, todas as vezes que você engana os fiéis, todas as vezes que você tira do pobre, todas as vezes que você calunia, levanta falso testemunho contra alguém, todas as vezes que você condena outras pessoas, todas as vezes que você erra, peca, vira as costas, você está fazendo o mesmo que esse povo fez. Você pede para Jesus ser crucificado no lugar de um assassino, de um ladrão. Você tem noção de tamanho sofrimento que o nosso Senhor Jesus passou aqui na terra? Você tem noção? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Você quer isso? Você quer que tudo que Jesus Cristo fez por ti, tudo que Jesus fez por nós, seja tratado como algo insignificante? Tanto sofrimento. Jesus, ele passou por açoites terríveis. Você já viu o tamanho? Você já viu como era isso, os açoites que usavam? Você tem noção? Fizeram Jesus caminhar carregando uma cruz pesadíssima. Você tem noção dos pregos enormes que foram colocados nas mãos do Senhor Jesus, nos pés do Senhor Jesus? Hoje também falando na rua, eu falei cravados nos pulsos, nas pernas, porque a dor de Jesus era no corpo inteiro. Um prego em uma mão, imagina a dor. Às vezes a gente bate o dedinho do pé, é uma dor terrível, que parece que a gente vai ter um infarto. Você consegue mensurar tamanha dor de Jesus? Já tinha sido açoitado, cuspido, apanhado, caluniado, perseguido, pregado numa cruz. Imagina a tamanha dor. Quando você arranca um dente, quando você mexe no seu dente, você precisa de anestesia. Quando você vai fazer uma cirurgia, você precisa de anestesia. Qualquer procedimento no seu corpo. Quando você toma um remédio para dor, para desinflamar, nesse remédio para dor tem anti-inflamatório junto. Nesse anti-inflamatório tem remédio para dor junto, para que você não sinta dor.
Quando a sua cabeça começa a doer um pouquinho, você já corre e toma um comprimido. Você consegue imaginar tamanha dor do nosso Salvador numa cruz, derramando sangue por todos nós. A dor era tão grande, o sofrimento era tão grande do Senhor Jesus, que ele pediu para Deus: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Você tem noção, você consegue imaginar tamanho sofrimento e dor? E depois o Senhor Jesus ainda pediu sede. E molharam uma esponja com vinagre e deram para ele beber. Você já tomou vinagre puro? Você já percebeu que o vinagre ele meio que seca a sua boca? Ele te dá sede. Imagina você, depois de ser torturado, ter o seu sangue sendo derramado. Tantas feridas pelo corpo. Os pregos cravados em suas mãos, seus pés. Sentir sede, pedir para saciar a sede um pouquinho de água. E colocarem com uma esponja que eles usavam isso. Você sabe para quê? Os banheiros daquela época, os banheiros públicos, eles tinham essas esponjas fincadas em espetos, paus. Essas esponjas eram usadas para fazer a higiene depois que fazia necessidade. Essas esponjas ficavam dentro de potes do lado ali dentro, mergulhadas em vinagre, porque o vinagre era para desinfetar, para limpar. Colocaram essa esponja na boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi muito humilhado. Ele foi muito humilhado. Ele foi muito massacrado. Ele foi muito maltratado até seu último suspiro. Jesus Cristo sofreu. O que nenhum homem aqui da terra suportaria. Ele suportou. Ele suportou por você. Ele suportou por mim e por todos nós, pela humanidade inteira. Jesus Cristo carregou sobre si, tomou sobre si os pecados de toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Adonai. Louvado seja Yeshua. Grandioso, poderoso, tremendo Yeshua. Tremendo Yahweh. Tremendo, toda honra, toda glória seja dada a ti, ó Pai eterno, poderoso e bom, soberano, maravilhoso, tremendo Deus, oh poderosíssimo. Toda honra e glória seja dada a ti. Toda honra e glória, oh Salvador, seja dada a ti. Aleluia. E muitas vezes nós não estamos nem aí. Muitos chegam no Natal e ficam cumprimentando as pessoas no Feliz Natal. Uma que de Jesus ele não nasceu em dezembro. Outra que tem toda uma simbologia, tem idolatria, tem um monte de coisa no meio dessa comemoração. Outra que as pessoas se lembram de Jesus naquele momento somente e acham que eles se esquecem o ano inteiro. Eles esquecem o ano inteiro de Jesus. Eles esquecem tudo que Jesus passou por nós.
Quantas vezes você tem ficado revoltado? Você tem se revoltado com Deus. Você tem questionado a Deus por que Deus permite isso na minha vida. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que, Senhor? Por que? E você fica perguntando por quê? Por quê? Por quê? E por que nós permitimos que o Senhor Jesus Cristo tenha tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz anulado? Porque a partir do momento que você não reconhece, a partir do momento que você faz vista grossa e pouco caso para a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, que você não recebe o profeta na condição de profeta, que você não valoriza, que Deus deslocou o seu, seja de onde for, para ir até você no horário, no local, no horário, minuto, segundo, que você estaria ali. Você não reconhece tudo que Jesus fez por você. Porque tudo que Jesus fez por nós se reflete em tudo isso que Ele ainda faz. E você só se lembra de Jesus uma vez por ano. Aí você assiste o filme de Jesus Cristo. Aí você vê aquele filme, de repente, o mais antigo, que não mostra, não chega nem perto, nem longe de mostrar o que realmente Jesus Cristo sofreu. Quando a gente sai de nossas casas, quando Deus nos leva, nos fortalece, nos encoraja, nos protege, nos discerne, quando Deus nos envia ao lugar onde você está, é porque Ele está querendo que tua alma seja salva. É porque Ele não quer que você se perca. Ele não quer, porque Deus ele não sente alegria na morte do ímpio. Ele não sente alegria nas almas que se perdem. Quando Ele manda, é porque Ele realmente... O tempo está esgotando, você está entendendo? O tempo ele está muito curto, ele está acabando. Acabando. Ele está querendo te salvar. Ele está querendo te livrar. Ele está querendo te salvar. Ele quer que você viva. Você sabe que o pecador, o ímpio, eu estou sempre repetindo isso. O Senhor me ensinou isso. Me mostrou, provou. O ímpio, o pecador, aquele que não se arrepende, aquele que permanece no erro e no pecado. Ele é chamado de morto por Deus. Ele não é considerado vivo. Sabia disso? Aquele que se arrepende dos pecados, que abandona, deixa, que se limpa e se entrega verdadeiramente aos caminhos do Senhor, às leis, a cumprir os mandamentos, a buscar cumprir os mandamentos, é o vivo. É o que tem vida. Não importa a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária. De repente você fala, eu sou muito vivo, eu faço academia, eu pratico esporte, eu tenho um bom salário, eu tenho um bom prolabore, eu tenho um bom dinheiro guardado, eu tenho bens, eu tenho casas, eu tenho investimentos, eu tenho tantas dinheiro investido em bolsa e não sei o que lá. Eu sou vivo. De repente você é a pessoa mais morta que existe. E você está acreditando que você está vivo. De repente você está na imundiça
um lamaçal de pecado, tá achando bonito. De repente, esse dinheiro que você está multiplicando, dinheiro que você está ganhando, você tem usado de mentiras. Você tem se aproveitado dos menos favorecidos. Você tem enganado os mais pobres. Você tem iludido. Você tem conquistado tudo isso com mentiras, ilusões, enganações. Você está vivo mesmo? Está vivo. Muito vivo. E digo mais. De repente você até já conhece a palavra. Pior ainda. E Jesus Cristo nos desloca para chegar até você, até vocês. Porque Ele te ama. Mesmo com tudo isso, Ele quer te salvar. Mas para isso, eu tenho que falar sobre inferno. Eu tenho que falar sobre a verdade. Eu tenho que falar coisas que de repente você engula seco. De repente entrará nos teus ouvidos como um monte de cravinho, sei lá. Né? De repente vai te incomodar, vai doer, vai arranhar, vai raspar. Mas vai te salvar. Se você for inteligente de verdade, você vai compreender e receber tudo isso com muito amor e vai entregar verdadeiramente os teus caminhos nas mãos do Senhor. Vai parar de pecar, vai parar de mentir, vai parar de fornicar, de adulterar, de prostituir, vai parar de se drogar, vai parar de fumar, de beber, vai parar de mentir, de invejar, vai deixar de ser egoísta. Você vai parar com tudo isso. Porque você é um cara inteligente, você é uma mulher inteligente. E você vai ter a sua alma ganha para a glória do Senhor Jesus, para a glória do nosso Pai eterno. Em Marcos, aqui é na Bíblia Peshitta, eu não faço noção, eu não tenho ideia de quanto tempo esteja aqui. É melhor resistir aos pecados por todos os meios do que cair no Gehinnom. E todo aquele que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele se fosse colocada uma pedra de burro em seu pescoço e que fosse lançado ao mar. Mas se a sua mão o faz tropeçar, corte-a. É melhor você entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ir para o Gehinnom, o inferno, onde o verme deles não morre e o fogo deles não se apaga. E se o seu pé o faz tropeçar, corte-o. É melhor para você entrar na vida coxo do que tendo 2 pés e cair no Gehinnom, onde o verme deles não morre e o fogo deles não se apaga. E se o seu olho o faz tropeçar, arranque-o. É melhor para você que com um olho entre no reino de Elohim do que tendo 2 olhos e caia no Gehinnom de fogo, no lago de fogo, no inferno. Gehinnom é o lago mesmo. Essa Bíblia é a Peshitta. Essa Bíblia ela foi feita por um judeu que passou a ter o testemunho de Jesus Cristo. E ele fez a Peshitta. Aqui é o mais próximo do original, dos manuscritos. Tá entendendo? Aquilo que lá atrás Deus já me mostrava e me incomodava e eu queria buscar, eu queria achar. Hoje eu tenho aqui nas minhas mãos. Onde o verme
As palavras estão aqui diferentes, mas embaixo tem a explicação e a tradução. Embaixo também, o que está aqui em versículos, tem versículos na Bíblia que a gente conhece. Se a gente procurar uma Bíblia mais tradicional possível, eu acho que é a João Ferreira de Almeida, que não é tão mudada. Quanto menos mudada, melhor. E se você tiver condições de comprar uma pechita, eu paguei R$90 direto na gráfica. Melhor ainda. Onde o verme deles não morre, o fogo deles não se apaga. Porque tudo com fogo será dissipado, e todo sacrifício com sal será salgado. Bom é o sal, mas se o sal não tiver sabor, com que há de se salgar? Haja sal entre vocês, e estejam em shalom um com o outro, em paz um com o outro. Você tem noção? Olha quanto Deus tem mandado. Deus tem falado. Jesus Cristo, quando veio, ele pregou muito sobre o inferno. Ele pregou muito sobre isso. Ele alertou muito, muito mesmo. Você está tendo muita oportunidade. Nós estamos tendo oportunidades todos os dias, porque o tempo ele está se esgotando. Deus ele está realmente buscando as ovelhas perdidas, as ovelhas machucadas. Ele está chamando e ele está dando chance para você se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, iniquidades e transgressões. Apocalipse, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Tem gente achando que quando Jesus vir arrebatar os seus, os ímpios, aqueles que não estiverem preparados, eles terão mais um tempo aqui na terra para se arrependerem. Isso não existirá. Jesus Cristo, quando vier buscar, vai ser... Será um único evento. Neste único evento, os salvos serão resgatados, tirados porque a terra será queimada, lançada, bolas de fogo, terremotos, um monte de coisa ao mesmo tempo. O ímpio será queimado, não vai ter para onde correr. A terra toda será queimada, tudo será. Jesus estará com os seus guardados. E a nova Jerusalém, que já está preparada, ela descerá para cá. Muitos de nós, ouvimos uma vida inteira que aconteceria o arrebatamento e depois Jesus voltaria de novo. Não. Passará 1000 anos. Depois disso, os que morreram ressuscitarão para a condenação eterna. Ressuscitarão para serem lançados no lago de fogo. No inferno. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, não sou eu que estou falando, é a palavra. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Voltando no versículo 11 do capítulo 20, diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo nós daremos conta. Tudo. Está tudo escrito. Está tudo anotado. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esses versículos, eles estão antes deste capítulo 21 que eu já havia lido. Você tem noção do que tem preparado para aqueles que não entregarem as suas almas, as suas vidas, nas mãos do Senhor Jesus? Você tem noção? Eu te pergunto, você tem noção? Você faz ideia? A palavra do Senhor diz: quão grande, maravilhoso e terrível dia que o Senhor Jesus voltar. Por que terrível? Se você tem ouvido durante décadas que Jesus virá com poder e grande glória, com seus exércitos de anjos, que todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele virá dos céus. Você está achando que vai ser só aquele momento? E o terrível? Quão maravilhoso, grandioso e terrível dia do Senhor. E eu paro por aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Confie 100% no Senhor. O inimigo, ele luta constantemente para que nós não venhamos a confiar no Senhor. Mas a gente tem que se lembrar todos os dias que quem nos fez, nós, olha para a palma da tua mão, de que fábrica você saiu. Quem te fez? Olha para a natureza. Olha para a terra. Quem criou? Quem fez? Tem motivo para a gente não confiar? O inimigo fica tentando constantemente. Não, se você aceitar Jesus, não, você não vai ter ajuda de ninguém. Se você aceitar Jesus, você vai padecer. Ele vai tentar colocar um monte de coisa se você ainda não aceitou, se você não entregou ainda a sua alma, a sua vida, o seu coração, os seus caminhos, o controle total de tudo nas mãos do Senhor Jesus. Ele vai ficar direto tentando te convencer e tentando pôr falta de confiança. Ele vai tentar fazer com que você não confie no Senhor. Só que em Deus você pode confiar. Em Deus você pode confiar.
Em Jesus Cristo você pode confiar. Ele não te abandona. A partir do momento que você busca agradá-lo, entregando, confiando 100%, Ele cuida de ti. Ele cuida de ti de uma maneira tão maravilhosa, tão especial. Você pode não ter tido o amor do teu pai, da tua mãe, da tua família, dos seus amigos, de todo mundo. Pode ter faltado amor a vida inteira para você. Mas o amor do Deus Todo-Poderoso, o amor do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, Ele é o suficiente. Aquele amor que você não teve a vida inteira, em um momento você recebe tudinho aquele amor de Jesus. Aí você vai ver que você não precisava do amor de ninguém aqui da terra. Você só precisava do amor dele. E existe abundante, em abundância, existe de sobra. Mas lembre-se que Deus, Ele é amor, Deus, Ele é Pai. Mas Ele também se ira, Ele se aborrece. Deus, Ele fica também nervoso, Ele fica irado. Deus, Ele também é justiça. Tome cuidado. Seja sincero com Deus. Seja verdadeiro. Você pode ser falso com todo mundo, mas a Deus você não engana. Ninguém engana a Deus. Ninguém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Shalom, shalom.